Bem-vindos ao projeto E-Aulas de Bacteriologia. Hoje vamos apresentar a aula sobre os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, TSA, antibiograma. TSA são metodologias que visam determinar in vitro a probabilidade do sucesso terapêutico de drogas utilizadas no tratamento de infecções causadas pelo micro-organismo a ser testado. Por intermédio do antibiograma, é possível mensurar a suscetibilidade das bactérias à ação das drogas antimicrobianas. O antibiograma é realizado pelo cultivo do micro-organismo cuja suscetibilidade se quer avaliar na presença de um ou vários antimicrobianos, analisando-se a inibição de crescimento no meio onde estão presentes drogas ativas. Os testes são divididos em qualitativos e quantitativos. Os testes quantitativos estão representados no vídeo sobre o método de CMI. Na aula de hoje, aprenderemos mais sobre o método qualitativo, que é a técnica mais usada na rotina da microbiologia clínica devido à sua praticidade de execução, baixo custo e confiabilidade de resultados. Apresentaremos agora o método Kirby-Bauer, também chamado de disco de fusão ou antibiograma, que é um método qualitativo, ou seja, a partir deste teste determinamos somente se o micro-organismo em questão apresenta sensibilidade, resistência ou resistência intermediária ao antimicrobiano testado. Esta metodologia é padrão, sendo amplamente utilizada no mundo todo, pois apresenta baixo custo, praticidade de execução e confiabilidade nos resultados. Neste caso, o meio de cultura padronizado é o Agar Miller-Hinton ou Miller-Hinton Sangue, neste último caso para bactérias fastidiosas. São empregados discos de papel de filtro impregnados com uma droga de concentração padronizada. Cada disco possui impresso em suas faces a abreviatura da droga e o valor numérico de sua concentração. Vamos à execução? Embeber um suave estéreo em suspensão bacteriana na escala 0,5 de Macfarlane, obtida a partir da cultura pura em um meio líquido ou sólido, comprimindo-o contra as paredes do tubo para tirar o excesso da suspensão. Semear em seguida de forma suave em todas as direções da placa, procurando abranger toda a superfície, executando desta forma a técnica de semeadura por espalhamento. Aguardar a superfície do agar secar por até 15 minutos. Com o auxílio de uma pinça flambada e resfriada, colocar os monodiscos ou multidiscos sobre a superfície do meio inoculado, exercendo uma leve pressão com a ponta da pinça para uma boa adesão dos discos. Vale ressaltar que existe uma distância mínima entre os discos e também da borda da placa, distância esta que deve ser preservada para que a interpretação do teste não seja prejudicada. Incubar a placa com os discos em estufa bacteriológica a 35 graus Celsius por 16 a 18 horas. Para a leitura dos resultados, devemos, com o auxílio de uma régua, paquímetro ou dispositivo semelhante, medir o diâmetro dos halos inibitórios de cada disco. O resultado é lido em milímetros. Este método se baseia na difusão radial do antimicrobiano pelo agar após sua aplicação na superfície do meio de cultura. É formado, então, um gradiente de concentração decrescente a partir do disco. O resultado do antibiograma é dado pela medição do diâmetro do halo de inibição do crescimento bacteriano ao redor do disco. Os diâmetros dos halos são conferidos conforme critérios definidos pelo CLSI. O resultado é expresso através dos termos sensível, intermediário e resistente, após medir o tamanho de cada halo e pesquisar o resultado obtido em tabelas apropriadas segundo a espécie bacteriana em análise. Pessoal, vale lembrar que o simples fato de haver um halo de inibição ao redor de um disco não significa obrigatoriamente que o micro-organismo é sensível à droga. A sensibilidade ou resistência é determinada pelo tamanho do halo de inibição, que é específico para cada antimicrobiano. Por outro lado, a ausência do halo indica obrigatoriamente resistência. Apesar de sua relativa simplicidade de execução, a metodologia de disco de fusão exige que as instruções sejam seguidas rigorosamente, de forma que os resultados obtidos correspondam à realidade e possam ser comparados com as tabelas internacionais. Essa foi nossa aula de TSA, usando métodos qualitativos. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula de bacteriologia.